Bom dia a todos os irmãos, da paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, levando a palavra do Senhor. E que a palavra possa tocar no coração desse povo que está disperso, que tem abandonado a verdade para viver na mentira. E assim nós temos que estar pregando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo até que o Senhor volte. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas estamos aí para cumprir a ordem de Jesus. E que Deus abençoe a vida de todos os irmãos em nome de Jesus. Compartilhe, inscreva no canal, dê o seu joinha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Som. Ei. Som. Louvado seja Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra, glória e louvor. Que toda exaltação seja para Ele, toda glória seja a Ele, e que Ele receba nosso louvor, nossa adoração. Que louvor e adoração é servir a Deus e fazer a obra em tempo e fora de tempo até que Ele venha. Que a palavra de Deus, em Isaías 9:6, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E no capítulo 43:3 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E esse Deus maravilhoso que eu anuncio nesta manhã, e também o seu Filho Jesus, que é digno de honra, glória e louvor. E ele diz assim ainda: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em ferro? E no capítulo 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. O homem, ele, por motivo
do seu erro, da sua desobediência, ele acabou sendo separado de Deus. Deus criou o homem. Quando eu digo homem, homem e mulher, foi para servir a Ele, para adorar a Ele e ser representante dele aqui nessa terra. A primeira criação, ali no Jardim do Éden, onde Deus fez tudo ali para o homem ter uma vida eterna e gozar e ter uma vida abundante. Mas ali no Jardim do Éden, Deus criou uma plantação, criou todas as coisas, árvores, animais, tudo para o homem cuidar. Ele disse para Adão e Eva, no meio do jardim tem uma árvore, que é a árvore da vida. De tudo vocês podem tocar, mas dessa árvore não tocareis. Mas veio o tentador, a serpente, o inimigo das nossas almas, que veio ali e fez a primeira tentação daquele casal, e com a Eva, que ele chegou até ela e disse: não, você pode tocar nessa árvore, você pode comer do fruto, que não tem problema nenhum. Você pode comer desse fruto, que não tem problema. Deus não quer que você toque, porque Ele não quer que você esteja igual a Ele. E a mulher, a Eva, viu aquele fruto bonito, saudável, apetitoso, e o seu coração encheu de desejo. Aí que está o problema na vida do ser humano. Quando ele sente os desejos da carne. Deus tinha dado a ordem para não tocar. E ela sentiu o desejo. Os seus olhos se maravilharam com aquela fruta, porque viu que era bonito e saudável. Assim a raça humana, quando vê algo que agrada os seus olhos, algo que deseja o seu coração, a carne fala mais alto. Os seus desejos carnais falam mais alto. Aonde que está a destruição, o perigo, a destruição da alma do homem? Quando eu digo homem, é homem e mulher. Os olhos de Eva viu que o fruto era maravilhoso, era gostoso, era saudável, pegou o fruto e comeu. Ainda ofereceu para o seu marido, que era Adão. Onde entrou o pecado no mundo, a primeira desobediência. A primeira desobediência que trouxe naquele casal. E a terra ficou toda contaminada. Entrou o pecado no mundo e a terra ficou toda contaminada pelo pecado. E esse pecado continua até nos dias de hoje. O ser humano ainda, por desobediência ao Criador, ao Deus
por falta de conhecer as Escrituras, por falta de conhecimento da palavra de Deus, continua errando. Continua cometendo o erro, o pecado, que entrou e contaminou toda a terra. Tudo foi contaminado. Tudo nesse mundo está contaminado pelo pecado. E a solução é Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, o próprio Deus, ele saiu da sua glória, saiu do seu trono e se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens para ensinar, para dar exemplo, como escapar de uma condenação eterna. Porque todos estão condenados, todos. Toda a raça humana está contaminada e condenada à perdição, a ir para o inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio para resgatar a raça humana e o ser humano. Ele veio, passou por todas as dificuldades, passou toda a humilhação. Quando o versículo que eu li aqui, Isaías 53, 4, que diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, de morrer para salvar a humanidade desobediente. Mas, como a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para todos aqueles, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Ele saiu da sua glória, do seu trono, e se fez homem exatamente para isso, porque a raça humana estava perdida. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O problema do ser humano é esse, é crer. É crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo. O ser humano, ele se preocupa com tudo nesse mundo, com as coisas mundanas, as coisas carnais, que satisfazem os seus desejos, satisfaz o seu ego, e esquece daquele que pode ser, que é a solução da vida. Deus, Jesus Cristo, sempre fica em segundo plano. E a tentação do diabo continua no mundo, tentando o ser humano. Mas a desobediência continua infiltrada na vida dos desobedientes. Mas Jesus Cristo, ele veio, pagou um preço muito caro. Ele não reclamou, ele não gritou, ele não disse que não ia
passar por tudo, mas ele sofreu calado. Para que nós pudéssemos ser livres do pecado e da condenação eterna. Mas somente com uma escolha, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e crer na sua morte e morte de cruz, para que aquele que crê seja salvo. Mas o mundo, a raça humana, não quer, porque os desejos da carne falam mais alto. Fica esperando para amanhã, para depois, quando eu ficar mais velho, e a morte vai chegar. A morte vai chegar um dia na tua vida. Eu te pergunto, como é que você está diante de Deus? Na minha cidade, ontem morreu um rapaz, um homem. Eu vi na postagem um parente dizendo: vai em paz, que o Senhor esteja de braço aberto para te receber. Será que Deus vai receber qualquer um? Será que Deus vai estar de braços abertos para receber uma pessoa que não faz as suas vontades, que desobedece, que não lê as Escrituras para ter conhecimento? Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E essa postagem está lá nas redes sociais. Que Deus te receba com os braços abertos. Mas não fez nada. Não fez nada para ter essa salvação. Teve oportunidade, teve convite, mas sempre desprezou o convite. Queria mais ela estar enfiada na perdição, nas cachaças, no jogo de futebol, nos forró. A vida dessa pessoa é essa. Fazendo tudo que não presta. E na prostituição. Agora é só morrer. Vai lá, ou possa, que o Senhor receba nos braços. É? É o diabo que está esperando. É o diabo. Porque Deus não recebe desobediente. Deus não recebe aquele que não faz a sua vontade. É por isso que eu estou aqui, para te alertar do erro e das condições que você está levando, para que dia que você morrer, para onde você vai? Porque a Bíblia fala que tem dois caminhos: ou é céu ou inferno. E quando nós vivemos, que nós temos que fazer a nossa escolha. A nossa escolha é quando nós vivemos. Porque não adianta você fazer tudo o que quer, viver da maneira que quer, e depois que morre, teu parente coloca lá que Deus receba no braço, nos seus braços. É engano. É o inimigo que já está esperando.
Ou você toma atitude na tua vida enquanto você vive, ou você ter certeza para onde você vai enquanto você está vivo. Porque depois da morte, a palavra de Deus fala em Hebreus 9, 27, depois da morte segue-se o juízo. O juízo de Deus. Depois da sua morte segue seu juízo, porque todos vão ficar diante de Deus para prestar conta. Ainda tem esse ensinamento que vai ficar purgando, vai ficar um tempo purgando para ser salvo. Mas não existe na Bíblia purgatório para você ficar purgando para depois ser salvo. A salvação, você tem que conquistar ela enquanto é vivo. Porque depois não vai ter mais escolha. Esse Jesus que veio e pagou um preço muito caro para dar salvação à humanidade. Mas quando nós falamos de Jesus, falamos da salvação, não gostam, despreza a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, ele diz: ai daquele que despreza a minha palavra, ai daquele que me despreza, porque naquele dia eu vou te rejeitar. Aquele que rejeita a palavra de Deus, naquele dia vai ser rejeitado. O dia do julgamento, o dia do juízo de Deus. E ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler uma passagem aqui para você, que se encontra em 2 Tessalonicenses. O título diz assim: a vida de Cristo será precedida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus fala assim, o apóstolo escrevendo para os Tessalônicos, uma carta que ele escreveu, e diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como no dia, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo pertencer a Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco,
E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o Ministério da Justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Ele aniquilará pelo esplendor de sua vida. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígio e mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Paulo escrevendo essa carta aos Tessalônicos, para eles que ficaram espertos, porque cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. E ele já fez a sua parte. Jesus Cristo já fez o seu dever. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele entregou a sua vida. Ele entregou ali naquela cruz, derramou seu sangue. Derramou todo o seu sangue para que todos pudessem reconhecer a morte de cruz. Mas como eu já disse, nem todos querem saber dessa verdade e desprezam tudo que Jesus fez. Nós não merecíamos, mas pela graça e sua misericórdia, Ele se entregou a si mesmo, por amor de nós. Mas o diabo está aí no mundo. Mas antes do final de tudo, antes dele se manifestar, haverá muitos mentirosos, enganadores, muitos avarentos, muitos falsos profetas, e muitos correrão atrás desse povo, porque o povo, eles procuram mentira, eles querem profecia que vai ganhar dinheiro, que vai trocar de carro, que vai trocar de casa, só querem riqueza, bens materiais, mas esquece do Criador, aquele que morreu para te dar salvação, mas não querem ser salvos, vive no engano e na mentira. Aí aparece um homem aí, um novo Papa, todo mundo correndo atrás dele, achando que ele vai ser a solução da tua vida. Mas aí você vai, naquele dia do ajuste de conta, você vai ter a resposta. O próprio Jesus vai falar: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Deixou de me buscar, deixou de me adorar para correr atrás de homens, de imagens que não faz nada para vocês.
mesmo tendo a Bíblia, que é o manual, para que nós possamos alcançar a salvação, mesmo nós pregamos a verdade, mas não dão confiança, não dão ouvido, porque gostam de viver na mentira e no engano. Essa é a geração da apostasia, ou seja, do abandono da fé. Abandonam a fé, não crê. Porque se cresce, fazia a vontade de Deus. Se cresce, faria a vontade de Deus. Ainda vive no engano e na mentira, diz que crê. Mas continua fazendo tudo que quer. Todos os seus desejos carnais. Porque para viver para Deus, nós temos que nos entregar para Ele e viver de acordo com a vontade de Deus e do Espírito Santo. Temos que morrer para esse mundo e viver para Cristo. Eu pergunto para você, você está disposto a morrer para esse mundo? Maligno, condenado para o inferno, ser destruído? Você está disposto a morrer para esse mundo para viver para Cristo? Ou vai continuar vivendo de maneira que você quer? No pecado, na prostituição, na avareza? A apostasia está aí. O engano. O enganador, o mentiroso está aí, no mundo já enganando. Porque a palavra fala que esse mundo jaz do maligno. E ele já está nesse mundo. Só está faltando se manifestar. O demônio já está aí. Só falta para se manifestar. E a palavra de Deus fala: de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, que já está nesse mundo enganando a muitos. Está enganando na tecnologia, está aí cada dia mais avançada. O povo se envolvendo só com coisas palpáveis. Uma geração que não quer saber de Jesus. Uma geração que tem raiva, ódio quando fala de Jesus. A iniquidade, o pecado tomou conta. A apostasia tomou conta. O inimigo está aí, se levantando contra tudo que é de Deus. O diabo não gosta quando nós falamos de Jesus. O diabo fica furioso. E quem é dele também não gosta. Mas quem serve Jesus tem a proteção dele. Quem vive para Deus está guardado. O diabo não toca nos filhos de Deus. Mas o diabo continua enganando. E muitos fazendo a vontade dele. E ele vai querer sentar no trono de Deus. Ele vai enganar muito.
quando ele se manifestar nesse mundo, ele vai vir se dizendo que é Deus, e tu muitos vão acreditar, porque não conhece Deus. O diabo sempre foi mentiroso, enganador, e vai enganar muitos. Vai enganar muitos. E muitos já estão fazendo a vontade do diabo. E quando o diabo se manifestar, vão adorar. Vão adorar o diabo. É o que a Bíblia fala. E vão adorar o diabo. Ele vai dar tudo o que você quer. Tudo. A Bíblia diz que são 7 anos. 3 anos e meio. Ele vai ser bonzinho. Mas quando ele tentar sentar no trono de Deus, vou reconhecer que ele não é Deus. Mas a palavra de Deus fala que a igreja não vai estar mais aqui. A igreja de Cristo não vai estar mais aqui. A igreja são aqueles que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus. Eu não estou falando de 4 paredes. Porque a religião não salva ninguém. Não adianta você falar que é evangélico. Não adianta você falar que é católico. Não adianta você falar que é da Umbanda, do Candomblé. Porque isso não vai te dar salvação. Quem dá salvação é Jesus Cristo. É o único que dá salvação. Não adianta você procurar socorro. Não adianta você ficar seguindo mentirosos. Não adianta você ficar fazendo imagem, adorando, que aquilo ali é maldição. A Bíblia fala. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o próprio Jesus Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, como essa geração fica buscando tantos deuses, a geração que fica buscando deuses para adorar, escolhe uma estátua e fica adorando. Prefere adorar uma estátua que não vai te repreender com nada, não vai te proibir nada. Mas Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou no 3º dia e hoje vive. Ele vive. Jesus Cristo, ele está vivo, ele não está morto. Tem uma geração que ainda pensa que Jesus está morto. Ai, que voz! Naquele dia. Porque Jesus Cristo está voltando. E o iníquo, que é o demônio, ele está para se manifestar. Mas Jesus Cristo, ele vai levar o seu povo. Vai levar os seus filhos dele. Os que fazem a vontade dele. Os que buscam ele, que adoram ele. Não essa geração que adora homens. Geração que prefere adorar homens. Adora jogador de futebol. Políticos. Cantores de sertanejo, de pagode. Ou você acha que Jesus Cristo, ele está nesses lugares? Jesus Cristo não está nesses lugares, esse povo está. E você fala que ainda quer ser salvo? Participe de tudo que não presta nesse mundo.
vivam a vida fazendo tudo que não presta. Vai nos lugares onde Deus não está ali. O Espírito de Deus não está ali. Depois, quando morre, vai um põe a cara do sujeito lá e fala que Deus receba nos braços, de braços abertos. Deus jamais vai receber um indivíduo desse, que só anda no erro, no pecado, na prostituição, desobedecendo a Deus, e quer ser salvo. Fica você sabendo que nunca Deus vai estar de braços abertos para esse tipo de gente que vive na imundícia. Nunca. Deus vai rejeitar. Rapaz, Deus rejeita. Deus não se agrada desse tipo de gente. Que a palavra de Deus fala: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O tempo está chegando. Porque Deus não suporta mais esse mundo. Deus não suporta mais esse mundo. A ira de Deus está sobre esse mundo. E Ele vai destruir. Vai destruir todos. Como assim foi em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era a cidade da perdição. Tudo que não prestava estava naquela cidade, no Antigo Testamento. Era todo tipo de situação que desagradava a Deus. A prostituição corria frouxa naquele lugar. Homem com homem, mulher com mulher, a pior imundícia. E Deus fez chover do céu fogo e destruiu aquela cidade. Todos viviam ali na imundícia, na cachaça, nas drogas, na prostituição. Como é que vai querer ser salvo dessa maneira? Como é que você quer ser salvo vivendo dessa forma? Enfiado na prostituição, na cachaça, nas drogas, na imundícia. E fala depois que morre que Deus vai receber de braços abertos. O diabo está te enganando. E ele veio para enganar. E ele está enganando a muitos. E ele está para se manifestar. E todos vão conhecer e adorá-lo. A Bíblia fala: vão adorar o diabo, porque não faz a vontade de Deus, não quer saber de Deus, mas prefere adorar o diabo, não quer ser salvo, porque a verdade é essa. A verdade é Jesus Cristo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É esse que eu vos prego aqui. Um Deus limpo, um Deus puro, um Deus maravilhoso. Como é que ele vai querer imundícia perto dele? Se você está nessas práticas, você pode saber que você vai morrer e vai direto para o inferno. É o que a Bíblia fala.
você está duvidando, leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Que a Bíblia diz em João 5,39: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Examina, para você conhecer. Examinai as Escrituras, porque cuideis que nela a vida eterna, e que ela testifica de mim. João 5,39. Mas fica aí correndo atrás de papa, fica correndo atrás de pastor, fica correndo atrás de padre, e deixando Jesus Cristo de lado. Todo mundo estava aí esperando um papa, achando que vai resolver a tua vida, achando que vai resolver a tua vida. Você vai ver naquele dia. Você vai ver naquele grande dia, o dia do juízo de Deus. Fica aí correndo atrás de homens, achando que homens vão solucionar o teu problema, que é a condenação, se você desprezar Deus, Jesus Cristo e a sua palavra. Quem vai estar te esperando de braços abertos não vai ser Deus, não. Não vai ser Deus. Se conserta a tua vida enquanto é tempo, enquanto você vive. Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Todos vão ficar diante de Deus. Todos. Ali o julgamento. Aonde vai ser separados os bodes das ovelhas? Os bodes é aquele que ouve. Os bodes é aquele que desobedece. Os bodes é aquele que não dá ouvido. O diabo tampa os ouvidos. Foge da verdade para viver na mentira. Os bodes vão ser separados e jogados no lago de fogo e enxofre. Mas as ovelhas, Jesus vai dizer: vem bendito do meu Pai, para viver comigo eternamente. E você ainda continua correndo atrás de homens. Vigia. Vigia enquanto é tempo. Porque já o mistério da injustiça opera. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Mas Deus vai aniquilar o diabo. E Deus vai fazer um novo mundo. E quem vai viver com ele vai ser os seus filhos dele. Porque aqueles que não fossem filhos dele vai passar a eternidade junto com o diabo e seus demônios. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus vier nas nuvens, ele vai levar consigo aqueles que já morreram com ele. Aqueles que já morreram com ele. A Bíblia fala que vão ser arrebatados. Os mortos, no piscar de olhos, aqueles que for dele, que é vivo, vão ser todos levados com ele. A seu povo, a sua igreja. A igreja de Cristo. A igreja que eu falo não é quatro paredes. A igreja de Cristo é aqueles que obedecem a ele. Se você acha que você vai alcançar a sua salvação indo para uma igreja, só porque você põe uma Bíblia debaixo do braço, vai ali
ficar ali 1 hora, 2 horas, você vai ser salvo, continuando fazendo tudo errado. Você está enganado. Está enganado. Porque Jesus Cristo não rejeita. Jesus Cristo, Ele rejeita todo tipo de desobediência. Ele jamais vai aceitar aqueles que conhecem a verdade e continuam praticando. Quando Jesus Cristo ele reuniu seus discípulos e disse para eles, depois que ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, ele reuniu seus discípulos e disse: ide pelo mundo inteiro, vai pelo mundo inteiro e anuncia o Evangelho, prega o Evangelho para o mundo inteiro. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso eu estou falando as verdades para você hoje. Aonde você estiver ouvindo, você já não é mais desconhecedor da verdade. Você está sabendo quem é Jesus Cristo. O que rejeita o pecado, ele ama o pecador, mas rejeita o pecado. Mas aquele que continua no pecado vai ser rejeitado naquele grande dia. Ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. E a condenação é essa: rejeitaram a luz que é Jesus, rejeitaram Jesus para viver nas trevas, não querem saber de Jesus, querem viver nas trevas, na imundícia, no pecado, na prostituição, nas drogas, nas cachaças. Continua fazendo a mesma coisa. Ouve a verdade que Jesus não quer essas práticas, mas continua. Ainda diz, depois que está lá no caixão, e todo mundo fica ali achando que vai para o céu. Você vai ver o céu que você vai encontrar. Se conserva enquanto é tempo. Arruma a tua casa espiritual. Porque o Espírito Santo não habita num templo sujo. Porque nosso corpo é feito para ser habitado do Espírito Santo. Porque quando Jesus ele morreu, ele falou para os discípulos que ele iria enviar o seu Espírito para que habitasse dentro de nós, para que nos ensine todas as coisas. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Ou você dá oportunidade para o Espírito Santo habitar dentro de você, porque o corpo tem que ser habitado por um Espírito. Ou é o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito do diabo. Faça a tua escolha. Quem é que você quer que habita dentro de você? Porque se você continuar da mesma forma que você viveu até hoje, o Espírito Santo de Deus não está com você, não habita. Arruma a tua vida. Arruma a tua vida enquanto você está vivo. Depois da morte, segue-se o juízo. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai destruir o diabo. Ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse, Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que
lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ou seja, você tem que, o sangue de Jesus Cristo tem que lavar você. Ser limpo da imundície desse mundo, para que você possa herdar a cidade santa. Mas a Bíblia, em Apocalipse 22:15, dá uma lista de quem vai ficar de fora. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ficarão de fora do reino de Deus. Ficarão de fora da presença de Deus. Ficarão de fora da glória de Deus. Os cães. Os cães são os roubadores, os enganadores, aqueles que enganam, aqueles que vivem fraudando os outros, os cães gulosos, os cães que mentem e enganam. No meio desses cães tem os falsos mestres, falsos pastores, falsos padres, os cães gulosos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Os feiticeiros vão ficar fora do reino. Você que pratica macumbaria, feitiçaria, todos macumbeiros, feiticeiros vão para o inferno. É o que a Bíblia fala. Lê a Bíblia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida do irmão. Trouxe uma água para mim. Deus vê tudo, essa atitude nossa. Os feiticeiros ficarão de fora. Se você vai em casa de macumba, em macumbeiro, vão todos para o inferno. Você está sabendo a verdade. Abre os teus ouvidos, os teus olhos. E os que prostituem, os prostitutos vão ficar de fora. As prostitutas vão ficar de fora do reino. Não entrarão na glória de Deus. A não ser que se arrependa. A não ser que se arrependa e pede perdão para Deus e muda. Se converta dos seus maus caminhos. Porque a chance ainda é hoje. Porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Você pode morrer nessa noite. E como que você está? Como está a tua vida? Hein? Como você está vivendo? Já pensando na bagunça que você vai fazer mais tarde? Se prostituir? Encher a cara de droga? A bebedeira? Se arrependa, se converta, se converte. Jesus Cristo não aceita nada disso. A Bíblia é um manual para que nós possamos obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus. Mas não gostam de ler a Bíblia, não gostam de ler as Escrituras, mas preferem viver na imundícia, preferem viver no engano, traindo. Marido traindo mulher, a mulher traindo seu marido, se prostituindo, não entrarão na glória de Deus. Não entrarão. Os homicidas são aqueles que desprezam as verdades. Ele mesmo está se matando, está escolhendo o seu caminho para o inferno. Se arrepende, Catapeta.
E a lista continua, e os idólatras. Deixa de adorar um Deus vivo, verdadeiro, para adorar tudo. Adorar aquilo que não faz nada por você, vive no engano, que o diabo engana, é mentiroso. O diabo continua mentindo, enganando. Mas prefere ser enganado. Prefere ainda se viver na mentira. E a Bíblia fala, e é qualquer que ama e comete a mentira. Os mentirosos não vão entrar no reino. Tem gente que só vive na mentira. Mentindo o tempo todo. Enganando. Não vai encarar o reino de Deus. Ah, mas é difícil. Eu não consigo, consegue. Pede ajuda pelo Espírito Santo. Se você não tomar atitude, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Você tem que tomar atitude. Querer mudança. Pedir ajuda. Lê a Bíblia. Lê as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz ainda, a Bíblia fala em Apocalipse 21, Apocalipse é o livro da revelação, escrito pelo apóstolo João, onde Deus revelou toda a verdade do final dos tempos. Apocalipse 21, 27 diz assim: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e a mentira, mas somente que vão entrar no reino de Deus, somente são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só vão entrar no reino de Deus aquele que está escrito no livro da vida. Aquele que vive para Deus. Aquele que abandona todas essas imundícias e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Não adianta você falar que serve a Deus, não adianta você falar que serve a Jesus Cristo, mas tem outros deuses você servindo. Vive na mentira. Vive no engano. Somente quem vai entrará na glória, os que tiverem seu nome escrito no livro da vida. E quem vai estar com o nome escrito no livro da vida, aquele que aceita somente Jesus como seu Salvador, aquele que morreu e reina para todo sempre. Jesus, digno de honra, glória e louvor. Mas você continua dando glória e louvor para homens, para imagem e escultura. E quando morreu, está lá um monte de parentes escrevendo. Deus está lá de braços abertos esperando. O engano. Se conserta a tua vida. Se conserta enquanto há tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar essa nação de surpresa. A nação do engano. A nação que não quer saber de Jesus. Diz que crê nada. Diz que tem fé, tem nada. Porque se você fala que crê, você tem que fazer a vontade de Deus.
se você diz que crê, não faz a vontade de Deus, você está vivendo no engano e na mentira. Quem faz a vontade de Deus, abandona as mentiras e vive a verdade, que é Jesus Cristo, digno de honra, glória e louvor. E é esse que eu estou falando para vocês nessa manhã. Se converte enquanto é tempo, aceita o verdadeiro, para de seguir mentirosos, enganadores, para de viver a mentira, porque Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa, vai pegar esse povo, o desobediente vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, onde a condenação vai ficar queimando para toda a eternidade, porque rejeitaram Jesus e não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a verdade, por isso vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, porque não querem ouvir a verdade, foge da verdade para viver na mentira, e naquele dia vai ser rejeitado, assim como rejeita a palavra, assim como rejeita a verdade, naquele dia vai ser rejeitado pelo Criador, pelo próprio Deus, vai ser rejeitado naquele dia. Ou você procede a tua vida, enquanto você está vivo, ou acabou. Arruma a tua vida enquanto você está respirando. Arruma a tua situação enquanto você está vivendo. Porque depois da morte segue-se o juízo. Todos vão ficar diante do trono de Deus para receber a sua sentença. E a sentença é: ou é céu ou é inferno. Você ouviu aqui somente as verdades, porque eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou fazendo como esses avarentos, que fica vendendo de tudo, vendendo e pedindo dinheiro. Estou aqui somente para pregar a tua verdade, estou aqui para pedir teu dinheiro. Falsos mentirosos, falsos profetas, falsos mestres, enganando, e muitos gostam de ser enganados. A Bíblia fala que segue esses mentirosos, e todos vão cair no abismo, porque ouve a palavra, mas não quer viver a palavra. Se converta em quanto tempo? Se converta em quanto tempo? Porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que cometa mentira. E ficarão, e somente os que tiverem o nome escrito no livro da vida vai reinar com Deus. Somente aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, que entrega a sua vida para Ele e faz a vontade dele. Não adianta você falar que entregou a sua vida para Jesus e continua fazendo as imundícias do mundo, as porcarias desse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. A Bíblia fala, esse mundo é do maligno, mas os filhos de Deus estão sendo guardados e protegidos. Acorda, Tutudó. Acorda. Acorda, porque Jesus Cristo está voltando. Não fica cocheando um pé lá e outro cá. Pensamentos de imundícia. Viva a vida com Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não adianta você falar que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, mas crê num monte de ídolo.
Não adianta. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Eu não estou aqui pregando religião, estou aqui pregando Jesus Cristo. Estou pregando Jesus Cristo, estou pregando aqui a religião de ninguém. Eu estou falando do erro, do pecado e do caminho que te levando para a perdição. E Jesus Cristo é a solução. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação. Não adianta você falar que vou na igreja porque eu vou entregar. Sai de lá e vai cometer tudo que não presta. Sai de lá e vai cometer tudo a imundícia. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Não é pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Servir a Jesus Cristo é fazer a vontade dele, não de homens. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Está em Atos 4:12. Somente em Jesus. Não há salvação em outro. Essa é a verdade. A Bíblia fala, Mateus 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Se você está cansado dessa vida, entrega a tua vida para Jesus hoje. Conversa com Ele, porque está disposto a te ouvir. E você entregar a vida para Ele e fazer a vontade dEle. Parar de servir o diabo para servir a Deus. É o único meio de você ser salvo. É o único meio da salvação. É fazendo a vontade de Deus. Se continuar fazendo a vontade do diabo, não vai estar com Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade é essa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Jesus vai voltar e vai levar o seu povo. E a Bíblia fala em 1 João 1:9: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça. Você está a fim de entregar a tua vida para Jesus? Está a fim de confessar os teus pecados e ser uma nova criatura? Você está disposto a fazer isso ou vai querer continuar vivendo da mesma forma? Você está disposto a entregar a tua vida para Ele, confessar os teus pecados e aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador? E se converter da tua vida para poder teu nome estar escrito no livro da vida? A tua chance está acabando. O fim está próximo. O fim está chegando. O fim está aí. Mateus 24 diz: quando vier guerra, doença, terremoto, maremoto, e está aí, está tudo do lado. São sinais do fim da vida do Filho do Homem. Os sinais estão aí, mas ainda estão dormindo. Então achando que não está acontecendo nada. São sinais da vida do Filho do Homem. Mas você prefere não querer ver os sinais. Esperamos por você. Sensacional. Porque Jesus disse que Ele não ia, quando Ele viesse, não ia deixar de avisar. Todos os sábados a partir das 10 horas da manhã.
Mateus, em Mateus, no livro de Mateus 24, vai dizer, 24, 6 em diante, e ouvires guerra, e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é lícito que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Tudo isso é o princípio das dores, do fim. Tudo isso está acontecendo, é o princípio do final de tudo. Mas é uma nação que não está prestando atenção. Quer saber de bagunça. Quer saber de curtir sua vida. De tudo que não presta. Você quer saber de viver da maneira que quer e da vontade que quer, mas fazer a vontade de Deus que é o problema. Acorda porque dorme. Porque Jesus Cristo está voltando. Porque não me envergonho. Romanos 1,16, Paulo dizendo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para toda a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho, porque tem gente que tem vergonha de falar de Jesus Cristo. Cadê esses crentes? Cadê esse povo que fala que é de Deus? Fazendo um trabalho de evangelização. Cadê? Cadê os pastores? Cadê esse povo? Cadê os católicos? Ninguém quer fazer a obra de Deus, mas só está pensando em bagunça. Jesus vai te pegar naquele dia. Você quer saber de como eu disse? Viver as coisas desse mundo. Queres sentar dentro de um templo nas melhores cadeiras, almofadada? Fica ali. Depois sai dali e pronto, diz que fez a obra. A obra não é essa. A obra é ir correr atrás dos perdidos, correr atrás dos necessitados, dos órfãos da viúva. Diz que está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é essa, não. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Segundo Timóteo 3,16. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago 1,22. Buscai-me e me achareis, enquanto me buscardes de todo o coração. Entrega a tua vida, busca o Senhor enquanto pode. De todo o coração. De toda a tua alma. Entrega a tua vida para Jesus, aceita Ele, para que teu nome seja escrito no livro da vida. De outra forma, você não vai entrar no reino. Não vai entrar na glória. Depois da morte, quem vai vir buscar a tua alma? Porque esse corpo que você acha bonitinho, esse corpo que tem a pele bonita, teu corpo bonito, vai ser tudo comido por bicho. Vai ser tudo destruído.
Depois de 2 dias, 3 dias, vai encher de bichos, larvas, te comendo. Mas a tua alma, você está fazendo o que para a tua alma ser salva? O que você está fazendo para ter salvação? Usando o teu corpo da maneira que você quer? Não. Faz a vontade de Deus. Sem isso, está fora. Entrega a tua vida para Jesus e sirva Ele de todo o coração. Busca Ele enquanto você pode achar. Porque quando Ele vier na sua glória, os salvos vão estar com Ele para todo sempre. E os perdidos serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde vai estar queimando para a eternidade. E o salvo vai estar com Jesus Cristo. E o salvo vai estar com Jesus Cristo para toda a eternidade, na glória. Esse mundo vai passar, mas a glória vai ser eterna. Faça você a tua escolha. A palavra de Deus fala que a palavra nunca volta vazia. A palavra muda. Por isso que eu saio para tudo quanto é lugar pregando a palavra de Deus. Em todos os lugares, aonde o Espírito Santo de Deus me levar, eu estou indo levar a palavra. Porque preciso ouvir a verdade. Eu não estou aqui para falando mentira, para te enganar. Estou falando a verdade. A palavra tem que cortar. Tem que haver mudança. Sem mudança, não há transformação. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo da salvação. Arrependa hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Se converta dos teus maus caminhos. Aceita Ele como teu único suficiente Salvador, porque Ele está voltando. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a vida de cada um. A mensagem foi entregue aqui nesse lugar. E que Deus abençoe aqueles que querem mudança de vida. E que a palavra transforma os corações de muitos que ouviram. E que Deus abençoe nossas vidas, a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal. Dê seu joinha. E que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Deus abençoe a todos.